Bom, então, boa noite a todos. Como Micaela já me apresentou, meu nome é Marvin, eu sou biólogo e tenho mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, que é a mesma área da professora Micaela, mas a gente trabalha com áreas distintas, tá? E minha área de formação toda foi imunologia, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre tópicos em imunidade celular, que é uma área que vai trabalhar mais um pouco com células, com linfócitos, que é a área de concentração do meu doutorado. E eu não vou trazer só o que está no livro, tá? Eu dei até uma olhada no livro de vocês, não vou só trazer o que está no livro, mas eu trouxe também outros tópicos, tá? Como a gente vai ver, uma introdução sobre o conteúdo, que vocês com certeza já viram, é só para refrescar a mente de vocês, tá? Vamos ter uma revisão geral sobre o sistema imune, tá? Só conceitos gerais mesmo para vocês se situarem. E aí vamos falar um pouquinho do timo, que é um órgão tão importante para o sistema imune, pois ele é que gera os linfócitos T. Bom, e aí caminhando já na metade da aula, nós vamos ver alguns elementos de como melhorar o sistema imune ou que influencia positivamente e negativamente o sistema imune. E ao final da aula a gente vai fazer uma revisão dos conceitos que vimos hoje e vou pedir para vocês aplicarem o conhecimento, tá? Se precisarem fazer alguma pergunta, vocês podem ativar o microfone e me interromper, não tem problemas, tá? Sintam-se à vontade e não tem pergunta que não seja relevante. Todas as perguntas são interessantes, tá? Às vezes a sua dúvida é a dúvida de um colega e você está com medo de perguntar. Mas aproveite esse tempo de quarentena que você não mostra a cara e pode falar e fazer sua pergunta, tá bom? Bom, então vamos lá começar. Como vocês sabem, o sistema imune ele é responsável tanto pela defesa do nosso corpo contra a invasão por diversos patógenos, mas ele também é responsável por manter a homeostase no organismo, por exemplo, evitando que células cancerosas se desenvolvam. Eles também mantêm uma vigilância com a microbiota presente no intestino, na pele. E esse sistema imune, ele é a chave para muitos processos biológicos que vêm sendo estudados nos últimos anos, nos últimos 2 séculos, principalmente. E aqui, ó, é possível ver um esquema mostrando que o sistema imune, ele é composto tanto por órgãos, como também por tecidos e células que a gente vai ver posteriormente. Mas dentre esses órgãos que compõem o sistema imune, eu posso mostrar aqui para vocês o timo, que está localizado acima do coração, tá? Abaixo do externo. Tem também o baço, adenoide, tonsilas, que na verdade são agrupamentos de células, são linfonodos também, aqui um linfonodo axilar, linfonodos inguinais e presentes em toda a rede de vasos linfáticos presentes no corpo, e também a medula óssea, que é uma fonte hematopoética para o indivíduo, tá? Tanto desde a parte final já da gestação e também na infância até a velhice. E esses órgãos linfóides, eles são divididos didaticamente em 2 grupos. Os órgãos linfóides primários, que são a medula óssea e o timo, e os órgãos linfóides secundários, que são os linfonodos. Esse professor. Desliguem o áudio, por favor. Os órgãos linfóides primários e os secundários, tá? Por que que eu chamo esse órgão linfóide de primário ou órgão linfóide central? Porque eles são órgãos geradores das células imunes. Então, quando você fala de leucócitos em geral, você fala de linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que eu sei que vocês já viram isso numa aula anterior. Então, os órgãos linfóides primários, eles geram as células do sistema imune. Já os órgãos linfóides secundários, eles montam a resposta imune. Então, um linfócito, quando vai responder a uma infecção, isso se inicia nos órgãos linfóides secundários, tá? No baço, nos linfonodos, e nesses órgãos é que são gerados essas respostas imunes. E, de novo, para relembrar vocês, tá? Só aquela divisão didática de imunidade inata e imunidade adaptativa.
Mas, na verdade, quando você pensa no organismo, o sistema imune é uma coisa só, tá? A gente que divide didaticamente para ficar mais fácil de compreender, mas ele trabalha como um todo. Quando falamos em imunidade inata, nós falamos das barreiras epiteliais, tá? Tanto a pele, as mucosas, né, na boca, nariz, nos olhos, e elas são barreiras físicas mesmo. Falamos dos fagócitos, como neutrófilos e macrófagos, que, como o nome diz, eles fagocitam patógenos extracelulares. Falamos das células dendríticas, que são células muito interessantes porque elas ativam os linfócitos. Temos elementos do plasma, como o sistema complemento, e as células NK, que são responsáveis pela vigilância contra células cancerosas e células infectadas por vírus, por exemplo. Tudo isso faz parte da imunidade inata, que ela já está pronta a responder a um antígeno no momento quando ele invade o teu corpo. Já a imunidade adaptativa, ela se inicia alguns dias depois daquela primeira exposição, e aqui basicamente nós vamos encontrar os linfócitos B, responsáveis pela secreção de anticorpos, e os linfócitos T, que são divididos em subgrupos, que nós vamos ver posteriormente, tá? E agora eu vou afunilar um pouco, falando sobre os linfócitos, tá? Os linfócitos, eles são o segundo tipo de leucócito mais abundante no sangue. O primeiro tipo mais abundante no teu sangue são os neutrófilos, são cerca de 70%. Em segundo lugar, nós temos os linfócitos, com 10 a 15%. E aqui nós vemos uma fotomicrografia, tá, tirada ao microscópio de luz, ou microscópio óptico, mostrando várias hemácias. E aqui no meio nós temos 3 simpáticos linfócitos. Mas, Marvin, como é que você sabe que é linfócito? Pela morfologia dele, tá? O linfócito, ele apresenta um núcleo bastante grande e arredondado, e você vê pela coloração que o DNA está bastante compactado, e o citoplasma dele aqui ao redor, em azulzinho, ele é bem escasso, ele tem pouco citoplasma comparado ao núcleo. Então, quando você bate o olho no microscópio de luz e vê uma célula como essa, você já sabe que é um linfócito, tá? E existem vários tipos de linfócitos, linfócitos B, linfócitos T, CD4, CD8. E aqui, na microscopia de luz, eu não tenho como saber qual subtipo de linfócito é, porque todo mundo tem a mesma cara. Mas eu posso investigar melhor depois com outras metodologias. E essa fotomicrografia que eu mostrei é de microscópio de luz. Mas quando você olha no microscópio eletrônico de transmissão, que faz um corte na célula, você percebe aqui esse linfócito, olha, o núcleo dele, que é gigante comparado ao tamanho total da célula, e perceba que nessas áreas mais escuras, o DNA está compactado, ele está inativo, não está transcrevendo genes, mas essa região mais clara aqui é um DNA ativo, e perceba que o citoplasma ele continua escasso, semelhante aqui à microscopia de luz. Mas você consegue observar umas organelas aqui do lado, nesse citoplasma. Provavelmente são mitocôndrias, tá? E tem outras organelas aqui também. Esse é o microscópio eletrônico de transmissão, que você corta a célula para poder observar dentro. Mas existe outro tipo de microscópio, que é um microscópio eletrônico também de varredura, ou seja, ele faz ele escaneia a célula pelo lado de fora. E aqui é essa fotomicrografia, na verdade uma eletromicrografia de um linfócito observado no microscópio eletrônico de varredura. Perceba que ele tem um formato esférico, arredondado, e tem vários prolongamentos aqui da membrana que ele usa para reconhecer os antígenos, tá? E como eu já mencionei, os linfócitos são divididos agora em subtipos, em subpopulações. O linfócito B, e aqui eu não coloquei as subdivisões de linfócitos B, porque não é o objetivo da aula de hoje, mas os linfócitos T são divididos em TCD4, TCD8 e células T regs, ou células T reguladoras, que nós vamos ver um pouquinho sobre elas, tá bom? Mas, eu repito, quando você olha todos esses linfócitos no microscópio de luz,
no microscópio eletrônico, você não tem como saber se trata de um linfócito B, de um linfócito T, CD4, TCD8, não dá, porque eles têm a mesma carinha, mas a função deles é que é diferente. Começando agora pelos linfócitos B, a origem desses linfócitos é na medula óssea, tá? Então, os linfócitos B são originados, são gerados por hematopoiese dentro da medula óssea, e um receptor específico dessa célula é chamado de BCR. Memorize esse nome, BCR, que é a sigla em inglês para receptor de células B, tá? Linfócito B e célula B são sinônimos. O receptor específico para esses linfócitos B é o BCR. E o que é que o linfócito B faz? Ele reconhece antígenos proteicos, ou seja, compostos por proteínas, ou compostos por carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. O linfócito B, ele demonstrado aqui nesse esquema, na membrana dele ele tem vários anticorpos ligados, que são justamente esse BCR aqui, e ele reconhece vários antígenos diferentes. Tá? Memorize essas informações para você fazer um contraponto com os linfócitos T. E a função do linfócito B é produzir anticorpos. Esses anticorpos são chamados também de imunoglobulinas. Ele produz esses anticorpos e secreta. Então, livre no teu sangue, livre no teu plasma, você possui vários anticorpos. Então, todas as doenças que você já pegou desde a infância até agora a vida adulta, as vacinas que você já tomou, levaram os seus linfócitos B a produzirem anticorpos que estão aí no seu sangue circulando, tá? Bom, e só para relembrar você, a medula óssea, ela é um tecido presente aqui no centro, no meio da maioria dos nossos ossos. Então, aqui nas extremidades, nós temos uma parte mais porosa, um osso esponjoso, mas na parte mais central, nós temos trabéculas, espaços, preenchidos por um tecido fluido chamado de medula óssea. E é interessante você saber que a medula óssea, ela varia conforme a sua idade. Quando éramos crianças, aqui marcado em vermelho, no esqueleto dessa criança, tudo isso em vermelho é medula óssea. Tudo isso em vermelho é um local onde está havendo a produção de células do sangue. Perceba que a criança tem muita medula óssea vermelha. Mas nós, né, que já estamos nos encaminhando para a metade da vida, essa medula óssea, ela está restrita na extremidade dos ossos longos, principalmente aqui nos braços, aqui no fêmur, um pouco na bacia, nas costelas, um pouquinho no externo. Perceba que a medula óssea, ela é restrita em alguns locais, tá? Mas toda ela é funcionante e produz os linfócitos B, além de produzirem as outras células do sangue, tá? Hemácias, plaquetas, neutrófilos, monócitos, tudo isso a medula óssea vermelha produz. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os linfócitos T, tá? Por que linfócitos T? T vem de timo, que a origem desses linfócitos T é no timo, que é aquele órgão linfóide primário presente aqui, acima do coração. E ao contrário dos linfócitos B, o receptor específico dos linfócitos T é o TCR, de trás para frente, receptor de célula T. Célula T, linfócito T são sinônimos. E olha outra diferença. Enquanto que o linfócito B, ele reconhece antígenos compostos por proteínas, carboidratos, lipídios e outras composições, o linfócito T reconhece exclusivamente antígenos proteicos. Antígenos proteicos. E ainda, esses antígenos têm que ser apresentados a eles por outras células via uma proteína chamada MHC. Tá? E aqui, as funções dos linfócitos T são diferentes a depender do tipo de linfócito T. Enquanto que o linfócito T, CD4, tem a função de secretar citocinas, que são proteínas, o linfócito T, CD8, tem a função citotóxica.
Então, esse linfócito TCD8, ele é chamado de linfócito, como que chama? É como se ele fosse um assassino, porque ele reconhece células infectadas e ele as mata diretamente. Nós vamos ver melhor isso nos próximos slides. E os linfócitos T-reg, ou T-reguladores, eles foram descobertos assim nos últimos anos e eles têm uma função assim mais de regular ali o sistema imune. Se a resposta imune, se a inflamação está muito exacerbada, é o linfócito T-reg que libera sinais para aquela inflamação dar um stop, para aquela inflamação dar uma segurada, tá? Então, eles são muito importantes. Inclusive, pessoas que não têm esses linfócitos T-reg, elas têm sérios problemas inflamatórios, porque a resposta imune ela fica muito forte e ela não para. Isso lesa o organismo. E aqui só para mostrar para vocês um linfócito TCD4, que tem aqui ó, o TCR, e reconhece o antígeno que uma célula está apresentando a ele, via MHC2. E aqui o linfócito TCD8, que reconhece outro antígeno, apresentado por uma célula via MHC de classe 1. Tá? E, finalmente, o que é esse CD4? O que é esse CD8? São proteínas, glicoproteínas, na verdade, presentes na membrana desse linfócito. Então, o linfócito TCD4, na membrana dele, aqui em rosinha, nós temos uma glicoproteína chamada CD4. E no linfócito TCD8, eu tenho uma glicoproteína, que é justamente o CD8, e dá nome ao grupo. Tá? Agora que nós já vimos um pouco de linfócitos B, um pouco de linfócitos T, quem é que gera esses linfócitos T, tá? O órgão primário gerador dos linfócitos T é o timo, tá? Que é um órgão que eu estudei um pouco durante o meu doutorado, e ele está situado justamente aqui, ó. Aqui nós vemos nesse esquema pulmões, aqui os órgãos do sistema digestivo, aqui no centro o coração, e acima dele nós temos o timo, tá? E o timo, ele é um órgão que possui dois lobos, tá? Um direito e um esquerdo. E quando você observa esses lobos no microscópio e faz uma coloração, você observa que cada lobo é formado por vários lóbulos, tá? Então aqui se tem um lóbulo, aqui outro, outro. Então são vários lóbulos juntos que formam um grande lobo e forma o timo, tá bom? E aqui, olha, cada lóbulo desse, você pode observar essa parte mais escura, mais externa, chamada de córtex, e a parte mais interna, chamada de medula, tá? E é nesse local que os linfócitos T são gerados. Mas como é que acontece essa formação dos linfócitos T? Então, nesse esquema, a gente consegue ver um esquema do timo, tá? E todas essas células arredondadas em azul são os linfócitos T que estão sendo gerados. E aqui, ó, essa célula esverdeada, em forma de estrela, são células que liberam sinais para o linfócito T ser gerado. E o que que acontece? Eu falei para você que o linfócito T ele é gerado no timo, mas na verdade o timo precisa que a medula óssea mande para ele as células que irão se tornar linfócitos T, tá? Então, a medula óssea produz umas células e essas células entram no timo e começam a interagir com outras células aqui de dentro do órgão, até quando finalmente se tornam linfócitos T, ou CD4, ou CD8, ou células T reguladoras, tá? E qual é essa sequência da formação desses linfócitos? O primeiro estágio desses linfócitos, eles não expressam nem CD4 nem CD8. Como eles estão dentro do timo, eles são chamados de timócitos, tá? E pelo nome você associa timo, timócito. E esses timócitos são duplo negativos porque eles não têm nem CD4 nem CD8. Duplo negativos. Depois, esses timócitos tornam-se duplo positivos. Ou seja, ele é positivo tanto para CD4 quanto para CD8.
E, finalmente, esse timócito decide se ele vai seguir a vida dele sendo CD4 ou se ele vai seguir a vida dele sendo CD8. Quando, finalmente, ele se torna maduro e deixa o timo e fica circulando no teu sangue, tá? Então, essa é a sequência da maturação dos linfócitos T. Primeiro, eles são imaturos, sendo chamados de timócitos duplo negativos, eles não têm nem o CD4 nem o CD8. Posteriormente, eles amadurecem um pouco, mas ainda são imaturos e tornam-se duplo positivos. Eles têm na membrana as duas moléculas CD4 e CD8. Ele está ali no meio, indeciso ainda. E, finalmente, ele vai decidir se ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Ou ele vai se tornar um linfócito TCD4, e aí vai ter uma função, ou ele vai ser um linfócito TCD8 e vai ter uma função totalmente diferente, tá bom? Professor, licença. Toda. Não está dando para ver essa parte de baixo, tem um negócio preto aqui. Deixa eu... Era a telinha. Consegue ver agora? Agora sim. Pronto. Obrigada. Nada. Então, aqui, ó, do timócito duplo positivo, ele vai se tornar timócito simples positivo. Ou CD4 ou CD8. Ele não pode ser os dois, tá? No sangue, você encontra apenas o linfócitos TCD4 ou TCD8. Se você fizer um exame de sangue e tiver linfócitos que são ao mesmo tempo CD4 e CD8, isso é um problemão, tá? Que eu vou explicar depois. Mas isso indica que o teu timo está deficiente nesse sentido. Porque o normal é ele exportar, é ele liberar só linfócitos que já tenham decidido a vida, ou CD4 ou CD8. Se ele está liberando células antes do tempo, que seriam células duplo positivas, CD4 e CD8 ao mesmo tempo, isso indica que aquele linfócito ali ele não está maduro, ele não está pronto ainda para estar na circulação. Tá? E justamente com isso, eu quero falar para vocês a importância do timo. Tá? Primeiro, no timo, os timócitos, ou os linfócitos T, eles são expostos a antígenos do próprio organismo. E se reagirem contra, eles serão eliminados. Isso evita linfócitos autorreativos, que darão origem a doenças autoimunes. Tá? Imagina você que no teu timo, aqui em cima do coração, tem um linfócito que vai reconhecer uma proteína da tua córnea, por exemplo. Então, ele ali tem um receptor que reconhece uma proteína da tua córnea. Quando ele sair do timo, ele vai começar a circular no teu corpo e quando passar pela córnea, ele vai reconhecer aquela proteína e vai atacar a córnea e vai matar ao longo do tempo, tá? Ou seja, é um linfócito autorreativo. É um linfócito que reconhece o seu próprio corpo. É ele que dá origem a uma doença autoimune. Então, o que é que o timo faz? Quando no teu timo existe um linfócito imaturo que ainda está passando ali pela diferenciação, mas ele reconhece uma proteína do teu corpo, o timo mata esse linfócito imaturo, tá? Ele não pode sair. Se ele sair para a tua circulação, ele vai causar problemas, que são as várias doenças autoimunes. Então, quando há um linfócito imaturo que ele reconhece um autoantígeno, um antígeno próprio, uma proteína própria, a primeira opção é uma apoptose, ou seja, aquela célula é sinalizada para morrer, ela não pode escapar do timo. Se eu estiver falando para você de um linfócito B na medula óssea, e esse linfócito B tiver um receptor que reconheça, por exemplo, a célula do músculo, a medula ela pode editar aquele receptor. Aquele receptor reconhece uma proteína própria, e aí a medula óssea faz o quê? Muda aquele receptor para que ele não reconheça mais. Isso a gente chama de edição de receptor, mas é apenas nas células B. Mas, quando eu falo de linfócito T no timo, ou ele vai para a apoptose, ou ele vai se tornar um linfócito T regulatório. Tá? Tem esses dois caminhos. E aí,
Quando um linfócito autorreativo escapa do timo, por algum motivo, isso vai dar origem a uma das várias doenças autoimunes da espécie humana. E aqui nesse esquema eu estou mostrando para você alguns exemplos de órgãos e doenças autoimunes que acometem esses órgãos, tá? Primeiro que as doenças autoimunes, elas tanto podem ser sistêmicas, ou seja, elas podem acometer vários órgãos ao mesmo tempo, músculos, rins, pele e juntas ao mesmo tempo, elas são sistêmicas, ou elas podem ser órgão específicas. Então, quando você ouvir falar esclerose múltipla, tiroidite de Hashimoto, doença de Graves, miastenia, anemia perniciosa, doença de Addison, pancreatite autoimune, diabetes tipo 1, essa é mais fácil você já ter ouvido, tipo 1, ela é autoimune, a tipo 2 não é autoimune. Lúpus, a esclerodermia e artrite reumatoide são doenças autoimunes, ou seja, é o teu próprio sistema imune combatendo você mesmo. Isso é um problema muito grande. Outro tópico importante para você saber nessa aula de imunidade celular é um termo chamado imunossenescência. Imunossenescência, como o próprio nome fala, sistema imune, senescência e envelhecimento, tá? Essa é uma área bastante nova da imunologia e é legal você ficar antenado com esses temas atuais. E o que é essa imunossenescência? Refere-se ao envelhecimento do sistema imune, não necessariamente associado à doença. Ou seja, não quer dizer porque o teu sistema imune está envelhecendo que ele vai gerar uma doença em você. Não é isso. Mas isso quer dizer que ele tem alterações funcionais e morfológicas nas tuas células. Então aqui, ó, essa simpática velhinha mostrando as várias células imunes, e esse aqui é um timo, tá? Então todas essas células, elas estão passando por alterações, ou já passaram por alterações, no organismo dessa idosa. E uma alteração muito forte é no próprio timo, tá? Porque o timo, ele possui tamanhos diferentes a depender da idade. Então, ao nascimento, né, quando um bebê nasce, ele tem um determinado peso, um determinado tamanho, e até aos 10 anos de vida, o timo na criança, eu posso falar assim, ele está bombando de produzir linfócito T. A criança ela está se expondo a antígenos no ambiente, cai no chão, coloca a mão na boca, toma vacinas, a infância quase que toda, e o timo está lá bombando, produzindo linfócitos T, CD4, CD8, linfócito T regulador, e ele tem um ligeiro aumento de tamanho. Mas a partir da puberdade, com os hormônios sexuais, a partir da adolescência, né? A adolescência é esse período conturbado que todo mundo passa, o timo também passa por uma puberdade. A partir daí, ele começa a involuir. Involuir. E nós chamamos isso de involução tímica. Ela é fisiológica. Todo mundo começa a ter o timo menor com o passar dos anos. E perceba nessa curva que o timo vai reduzindo, reduzindo progressivamente até o final da nossa vida. O timo não deixa de funcionar aos 60 anos, tá? O idoso pode chegar aos 70, aos 80 anos, 90 anos, e o timo dele vai continuar funcionando, mas ele libera cada vez menos linfócitos para o sangue quando comparado a uma criança. Por isso que idosos respondem menos a uma vacina do que indivíduos jovens. Por isso que um idoso, ele recorrentemente, não sei nem se existe essa palavra, ele pode pegar várias gripes, enquanto que a gente pega menos gripes do que um idoso. Por quê? Ele está com o sistema imune dele mais envelhecido. Tá, Marvin, você falou bonitinho sobre o timo, falou que reduz, que passa por alterações, mas quais são essas alterações no sistema imune? Eu coloquei aqui para vocês esses quadrinhos coloridos.
falando dessas alterações que o idoso apresenta, tá? Então, um idoso comparado a um jovem. Primeiro, ele tem menos linfócitos no sangue. Então, vamos lá. Você tem entre 10 mil e 14 mil linfócitos agora no teu sangue, claro, dependendo da idade, circulando, tá? O idoso vai ter menos. Segundo, o idoso produz menos anticorpos. E aí, se você toma uma vacina H1N1, que vocês devem ter tomado, acho que já acabou até a nossa faixa, né? Então, você tomou a vacina do H1N1, teus linfócitos B estão produzindo já os anticorpos. O idoso está tomando agora, né? Começou segunda-feira. E aí, ele vai produzir também anticorpos, mas em menor quantidade do que você. Terceiro, o idoso tem uma menor ativação das células. E aí a gente fica doente ao mesmo tempo. O meu sistema imune se ativa rapidamente e responde àquele patógeno, mas o idoso ele demora um pouco para responder àquela mesma doença que você pegou. Por quê? As células dele estão menos ativadas. Como eu já mencionei, ele tem uma menor resposta a vacinas. O idoso, naturalmente, ele já é mais inflamado, tá? Então, a pessoa tem uma inflamação na pele, um corte, né, um arranhão, e aí fica com um pouco de pus, fica vermelho, doendo, num jovem de 20 anos, e aí em 7, 10 dias aquela ferida fecha. Mas o idoso vai demorar mais para aquela ferida fechar. Por quê? O corpo dele está mais inflamado, ou seja, aquela inflamação ela não vai embora tão fácil. E por fim, ele tem menos citocinas, menos proteínas ali que ativam o teu sistema imune. E isso é chamado de imunossenescência. E aí, Micaela, eu coloquei esse link aqui e eu queria que vocês clicassem nele. Eu não sei se tem como mandar para vocês. É uma entrevista com um professor de imunologia que ele responde 5 perguntas e eu queria que vocês lessem agora. Eu não sei se tem como vocês acessarem esse link. Eu acho que tem como enviar pelo chat, Marvin. Tá. Deixa eu olhar aqui se Deixa eu enviar, então. Que é uma entrevista. Copiei e colei. Envia. Eu não tenho certeza se vai, porque eu nunca tentei pelo chat, exceto na reunião com a direção, sabe? Que todo mundo usa o e-mail institucional. Mas nesse caso, nosso, eu não sei se vai. Tá, vamos tentar. Onde é o chat? Ó, para mim tá aparecendo aqui no lado esquerdo da tela. Lado esquerdo. Eu não tenho nada do lado esquerdo. Eu acho que só você. Aqui, ó, o chat das reuniões do canal está disponível apenas para os membros da equipe. Pronto, então realmente só quem está com acesso ao e-mail institucional, que no caso acho que só é o mesmo. Os alunos também não entram pelo e-mail, eles entram pelo link. Ah, tá. Então, mesmo se eu te mandar o link, ninguém consegue. Não por aqui, né? Mas aí, se for o caso, você envia e depois eu passo para ele. Só não vai conseguir interagir agora, né? Que é uma pena. Certo, tudo bem. Então, esse link, não sei se vocês vão conseguir ver. Se você compartilhar a tela, Marvin, eu acho que dá sim para ver, como se fosse o PowerPoint normal, sabe? Então, eu vou abrir e compartilhar a tela, então, que a gente vai lendo em tempo real. Pronto, ótimo. Tá? Mas esse era só aquele momento, quando o professor para um pouquinho de falar, bebe uma água e fica olhando os alunos lerem. Olhando, né? Você fica só olhando. Deixa eu compartilhar aqui, eu já abri. Compartilhar aqui. Tá? Bom, pronto. Então aí tá mostrando uma reportagem que saiu no G1 no dia 28 de abril de 2020, ou seja, fazem 17 dias, 18 dias. E fala justamente sobre esse tópico. E o título é:
Envelhecimento do sistema imunológico e sua relação com a Covid-2019. Cientista o que está por trás da imunossenescência, que se agrava a partir dos 65 anos, tá? O nome é complicado, imunossenescência, e traduz mais um aspecto do envelhecimento. O sistema imune vai se alterando com o passar dos anos e se tornando menos eficaz no combate a invasores, como vírus e bactérias. Para conhecer o assunto, conversei com o Dr. Moisés Evandro Bauer, professor titular de Imunologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC, no Rio Grande do Sul. Tá? Eu escolhi também esse artigo porque eu conheço o professor Moisés. Eu encontrei com ele num congresso no ano passado em Campinas. Tá? O conheci lá, na verdade, e ele é um pesquisador muito capacitado, muito diferenciado, e ele trabalha justamente com sistema imunológico. Então, a reportagem diz, ele tem doutorado em neuroimunologia pela University of Bristol e pós-doutoramento em imunologia celular pela Université Paris 5, além de ser o organizador do livro Imunossenescência e Envelhecimento do Sistema Imune, lançado no ano passado. Tá? Então, o professor Moisés respondeu 5 perguntas, que diz assim. Primeira pergunta. O envelhecimento envolve mudanças celulares e moleculares, afetando também o nosso sistema imunológico. Quais são as características desse quadro, conhecido como imunossenescência? E aí o professor Moisés responde. A imunossenescência é o envelhecimento do sistema imune, e esse processo é acelerado depois da puberdade. É quando o timo, uma glândula que fica no centro do peito, entre os pulmões e na frente do coração, começa a retroceder, se atrofiar. É no timo que até a adolescência se dá a produção máxima de linfócitos T, as células que comandam nossas defesas quando o organismo é atacado por algum agente invasor. Segunda pergunta. Tá? E essa primeira pergunta eu já falei tudo com vocês, tá? Segunda pergunta. Se a produção de linfócitos T cai, como o organismo consegue se proteger na vida adulta? Boa pergunta. Apesar do timo ir deixando de produzir linfócitos novos, nosso organismo mantém as chamadas células T de memória. A célula T virgem é a que acabou de ser produzida e ainda não teve contato com uma infecção ou vacina, ou seja, não encontrou um antígeno. Já as células T de memória são as que tiveram essa experiência e logo dão uma resposta imune diante de um vírus ou bactéria. Algumas permanecem a vida toda conosco, tá? Então, perceba aqui que o professor Moisés já falou de um outro tipo de célula T que eu não mencionei, as células T de memória. Pergunta, são essas células sobreviventes as responsáveis pela nossa imunidade? Sim, são as células T de memória que vão acionar o sistema imune diante de uma nova agressão. Num processo inflamatório, criam-se ínguas, que são intumescências nos gânglios, com grande produção de linfócitos para combater o invasor, e 95% morrem depois do combate. Só um parênteses, todo mundo aqui já teve inflamação de garganta, e quando você toca aqui, ó, você consegue sentir uns linfonodos que estão aumentados por conta da inflamação da tua garganta. É isso que ele chama de íngua. E, na verdade, são linfonodos drenantes e o teu sistema imune aqui está trabalhando. É a mesma coisa nas axilas, é a mesma coisa na virilha. A gente tem linfonodos espalhados por todo o corpo, tá? E quando ele está inchado, dolorido, isso significa que existe uma resposta imune ali em curso. Voltando, no entanto, a partir dos 65 anos e no período da década seguinte, essas células se tornam menos eficazes para barrar vírus e bactérias. Dizemos que elas perdem o repertório, isto é, a capacidade de reconhecimento. Outra questão importante é o aumento progressivo da inflamação sistêmica.
aquilo que eu te falei, né? Os idosos, eles são mais inflamados, eles têm processos inflamatórios mais fortes e, dependendo, que não resolvem nunca. Essa é uma das razões que explica por que, ao envelhecer, somos mais suscetíveis a doenças cardiovasculares e inflamatórias, como artrite, artrose, diabetes e câncer. Quer dizer que doenças cardiovasculares estão ligadas ao sistema imune? Estão. E aí a pergunta mais empolgante da jornalista. O mesmo se aplica ao novo coronavírus? E aí o professor Moisés responde, sim, especialmente no caso de o idoso apresentar uma ou mais doenças crônicas, as multimorbidades. A COVID-19 provoca um quadro inflamatório, que pode ser descrito como uma explosão viral que toma o pulmão. Depois dos 65 anos, a resposta imune será fraca e estará aquém, ou seja, abaixo das necessidades para fazer frente ao vírus, para combater o vírus. E a última pergunta, o que podemos fazer para diminuir o impacto da imunossenescência? Na verdade, ela errou aí. E aí, o que é que o professor Moisés fala? Ter um estilo de vida saudável faz toda a diferença para aumentar a resistência do organismo, o que inclui exercícios aeróbicos regulares, manter uma dieta equilibrada, não fumar e beber com moderação. São hábitos que têm que ser adotados desde cedo. Sabemos que o estresse tem um forte impacto negativo na resposta imune, desencadeando um processo inflamatório. Por isso, técnicas de relaxamento e meditação deveriam ser incentivadas. Aqui na universidade, realizamos uma pesquisa que mostrou os efeitos benéficos da acupuntura para o sistema imunológico. Olha só. Cientistas também estão trabalhando para desenvolver senolíticos, drogas que agem diretamente no envelhecimento celular, removendo as células senescentes, tá? Então, eu quis fazer vocês pensarem além da caixinha, vendo essas coisas que a gente vê na sala de aula serem aplicadas no nosso dia a dia, tá? Bom, e eu falei até agora para vocês sobre a importância do timo, tá? Então, o timo, ele gera os linfócitos T e ele tem tanta importância na tolerância central, ou seja, ele evita o aparecimento das doenças autoimunes, mas o timo também, com o envelhecimento, ele passa pela involução, né? Ele entra também em imunossenescência e ele involui. Porém, o timo, ele é um órgão tão importante, mas ao mesmo tempo ele é um órgão muito frágil. Por quê? Ele também pode ser atacado por vírus e bactérias. E aqui eu mostro para vocês os vários tipos de patógenos que podem afetar diretamente o timo. Por exemplo, diversos vírus como vírus da AIDS, vírus da raiva, hepatite, ebola, todos esses vírus já foram encontrados dentro do timo. Todos esses vírus aqui já foram encontrados nas células do timo, mostrando que esse órgão pode sim ser infectado. Existem bactérias, como nas doenças da sífilis e listeriose, que já foram encontradas no órgão, doença de Chagas, malária, que são causadas por protozoários, fungos, como a histoplasmose e neosporose, que são duas doenças fúngicas, e até mesmo vermes, como na doença esquistossomose. E aí a Mica deve ter até acelerado o coraçãozinho dela aí, porque ela já trabalhou muito tempo com essa doença aqui, endêmica aqui do estado, tá? E não sei se Mica sabia, mas já foram encontrados xistosoma no timo. Nossa. Não, realmente Ele fica... não sabia. Não sabia. Ele faz os ninhos no coração, né, ali pertinho, mas já foi feita a histologia e já encontraram xistosoma no timo, tá? E a triquinose, esse verme também foi encontrado no timo. Então, perceba como diferentes doenças podem afetar o teu timo. Então, por exemplo, no caso de uma DST, né, que até a sífilis, ela se localiza lá nos órgãos genitais e, entre aspas, não tem nada a ver com timo,
mas via sanguínea já foi encontrada essa bactéria no timo. Perceba como todo o teu organismo está interligado. E quais são as consequências, tá? Ah, Marvin, beleza, você falou que essas doenças todas atingem o timo, mas o que é que vai acontecer com o timo? Primeiro, atrofia tímica, ou seja, o timo vai reduzir, ele vai diminuir de tamanho e, consequentemente, de função. A estrutura do órgão vai ser alterada, tá? O exporte de timócitos imaturos vai aumentar. Lembra aqueles timócitos duplo negativo, duplo positivo? Eles não estão prontos para sair do órgão, mas no meio das doenças, esses timócitos imaturos saem do órgão e podem causar doenças autoimunes. Além disso, você tem um reduzido exporte tímico, ou seja, mesmo que saiam células maduras, menos células saem. E aí você fica na mão, no teu sistema imune. E ainda, o mais interessante é que há um exporte de linfócitos tolerantes ao patógeno. Como assim? Então, de repente, o vírus da hepatite está circulando ali naquele paciente e os linfócitos T, CD8, que iam combater a hepatite, eles são tolerantes à hepatite, ou seja, eles não respondem à hepatite, porque o próprio órgão já foi infectado pelo vírus, e aí eles não conseguem responder. E aí, eu digo para vocês também que diversos hormônios são capazes de agir sobre o timo, tá? Tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Por exemplo, hormônio do crescimento, os hormônios da tireoide, a leptina, grelina, eles têm efeitos positivos sobre o órgão, mas o cortisol e a adrenalina, e aí quando você está estressado, assustado, quando você não dorme bem, quando você está preocupado, isso é um pico de cortisol no teu sangue. E isso impacta negativamente o timo, tá? Testosterona tem um efeito negativo sobre o timo também, né? Ali o começo da puberdade. Além do próprio estresse, trauma, doenças e o envelhecimento. E agora eu quero mostrar para vocês entrar um pouquinho nessa parte de hormônios, mostrando que dá para a gente melhorar a função do timo com um hormônio específico chamado de hormônio do crescimento, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um artigo muito interessante, mostrando que o hormônio do crescimento, o GH, ele melhora a função do timo. E o que foi publicado nesse artigo aqui, tá? Que é do ano de 2008, da doutora Laura Napolitano, sem trocadilhos com o nome dela. Nesse estudo, ela utilizou, recrutou 22 pacientes HIV positivos com média de idade de 50 anos, tá? Então, 22 pacientes HIV positivos, né, que têm o vírus circulando no sangue, presentes ali nas células TCD4, eles foram recrutados para esse trabalho da doutora Laura, e eles foram tratados durante um ano, 365 dias, com GH, o hormônio do crescimento, tá? E eles recebiam injeções com 3 miligramas por dia de hormônio do crescimento. Então, esses pacientes, eles já tomavam os antivirais por conta da doença, mas além dos retrovirais que eles tomavam, eles começaram a ser tratados com GH também. E ao final de um ano, foi observado o tamanho do timo nesses pacientes e foi realizada a contagem de linfócitos TCD4 e TCD8, tá? E o que foi que ela viu? Nesses pacientes foi realizada uma tomografia computadorizada, tá? Então você consegue ver aqui num contraste em preto e branco os vários órgãos presentes no tórax desses pacientes, tá? Então aqui é uma vértebra, tá? É uma das primeiras vértebras aqui no meio. E aqui está mostrando um pouco do coração, um pouco dos pulmões. E aqui, onde tem essa seta branca, mostra a região onde o timo deve estar. Lembra que eles têm 50 anos de idade. Então, o timo desses pacientes está desse tamanho. Reduziu muito, tanto pela idade quanto pela AIDS. E esse grupo controle aqui
não tomou GH em momento nenhum, e depois de 6 meses, perceba que a mesma sombra que está presente aqui no primeiro dia do não tratamento, porque eles são do grupo controle. Agora, olha aqui, esse é o grupo que foi tratado com GH diariamente. Aqui é no dia 0, e aqui é depois de 6 meses de recebendo GH todo dia. Olha só, vocês conseguem ver uma massinha branca aqui, onde o laser está em cima? Compara esses 6 meses com esses 6 meses aqui. Ou melhor, compara esses 6 meses com esse dia 0. Perceba como o timo dessas pessoas aumentou por conta desse GH que foi administrado diariamente. Então, por essa computadorizada, foi mostrado o aumento da massa tímica, o tamanho do timo foi aumentado. E aqui é mostrado a densidade, tá? Aqui, ó, no pontilhado, mostrando que não houve nenhuma alteração, as pessoas que não tomaram GH, e aqui mostrando o pico, né, o crescimento que houve do timo em 6 meses, e ele caiu um pouquinho depois no 12º mês, tá? Mas essa caída aqui foi porque nos últimos 6 meses eles tomaram menos GH, ela mudou a dose, botou menos GH no sangue, e aí o timo reduziu um pouco. Mas ainda assim foi muito maior do que os pacientes que não tomaram nada de GH. Tá? Além disso, o mais importante, foi mostrado que a contagem de células mostrou o aumento de linfócitos T, CD4 em pacientes tratados com GH. Então, o timo desses pacientes aumentou, ou seja, ele está maior e então ele está produzindo mais células. E aí você poderia achar que é TCD4, TCD8, Treg, mas a doutora Laura mostrou que não é CD8, tá? Aqui está mostrando o percentual de aumento. Nessa linha vermelha é mostrado o número de linfócitos TCD4 que aumentou. Aqui é mostrado nos pacientes que tomaram GH, aqui os que não tomaram GH. Perceba que quem tomou GH tem muito mais linfócitos TCD4 do que quem não tomou GH. E nessa linha azul é mostrada a contagem de linfócitos TCD8. Perceba que tanto faz você tomar GH ou não tomar GH. A quantidade de linfócitos TCD8 não muda. Então, foi algo realmente específico para CD4. Tá? Esse gráfico aqui mostra a mesma coisa, mas em número absoluto. Tá? Porém, como nem tudo na vida são flores, tá? É importante a gente ter esse esclarecimento, e eu estou falando para uma plateia que é esclarecida, a gente está buscando dados científicos, a gente está buscando conhecimento para não estar espalhando fake news por aí, tá? A gente não vai ajudar o espalhamento de notícias falsas. Nem tudo são flores. Perceba que os pacientes, eles tiveram efeitos colaterais, efeitos adversos. 95% deles, ou seja, não é pouco, é quase todo mundo. Acho que dos 22, 20, tá? Se você puder fazer a conta aí, 95 tiveram efeitos colaterais. Quais foram? Artralgias, dores nas articulações, anormalidades no metabolismo da glicose, ou seja, eles tiveram uns picos de glicose durante o tratamento, tá? Porque o GH, ele também mexe ali com o metabolismo da glicose, dos lipídios, da proteína. Então, eles tiveram ali um desbalanço na glicose. Edema, ou seja, um inchaço, eles ficaram um pouco inchados. E síndrome do túnel do carpo, que é uma patologia que acomete aqui as articulações, a musculatura e os ossos aqui da mão, tá? Do punho. Então, perceba que nem tudo na vida são flores. E eu só ia dizer isso para você se eu tivesse lido o artigo, tá bom? Então, é muito importante você checar a fonte. No meio de tantas notícias que espalham todos os dias, sempre busque as fontes, sempre busque quem falou isso pela primeira vez, será que não tem efeitos adversos? Então, é seu papel como profissional se informar de maneira clara e falar a verdade, tá? Se eu não falasse para você dos efeitos adversos, eu não estaria mentindo em dizer que o linfócito TCD4 melhora, mas eu estaria omitindo a falar dos efeitos adversos colaterais, tá bom? Então, aqui eu mostrei para você que
Dá para a gente melhorar a função tímica. É claro que tudo isso tem que ser acompanhado por um médico, enfim. Mas o timo é muito sensível, tanto para mais, mas também para menos, tá? Mas também para menos. Por exemplo, quem é que é um malefício para o teu timo? Os corticoides, tá? Todo mundo já ouviu falar de corticoide, que são medicamentos que possuem uma ação anti-inflamatória e imunossupressora. Ou seja, então um paciente está inflamado, está com alguma inflamação mais séria, mais severa, o médico deve prescrever algum anti-inflamatório, algum corticoide, tá? Mas quem de nós não tem aquela simpática pomada chamada dexametasona, que é menos de R$ 10, todo mundo tem no armário de casa, no banheiro, aquela pomadinha que a gente passa no corte, né? Aquela pomada dexametasona é um corticoide também, tá? Ela tem ação anti-inflamatória, por isso que para de doer, por isso que fica menos vermelho, por isso que deixa de estar quente, porque tudo isso é uma ação anti-inflamatória. Mas ele também tem uma ação imunossupressora, sistema imune, supressora, sistema imune, ou seja, é usada para suprimir os mecanismos de defesa do corpo. Tal ação é necessária para procedimentos como transplantes e enxertos. O que é que eu quero dizer com essa frase? Então, o paciente que se submete a um transplante de rim, um transplante de fígado, um transplante de coração, aquele órgão é estranho ao corpo. O que é que o sistema imune vai fazer? Rejeitar. É a famosa rejeição de enxertos. Porque o teu sistema imune vê, ó, esse coração não é dele não. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer com que as células desse coração entrem em apoptose. E com o passar do tempo, o órgão é rejeitado e ele morre. O que é que os médicos fazem com isso? Administra nesse paciente corticoides, anti-inflamatórios e imunossupressores. Mas, ao mesmo tempo que reduz aquela rejeição, ele deprime o sistema imune e o paciente fica mais suscetível a vírus, bactérias, protozoários em geral, tá? Corticoides são a via de mão dupla. Por isso, medicamentos com corticoides estão sendo utilizados no tratamento de doenças como alergias, lúpus, asma, artrite reumatoide, casos de transplante de rim, bem como problemas dermatológicos, tá? Mas qual é a influência dos corticoides sobre o timo, tá? Eu falhei aqui nas minhas animações excelentes do PowerPoint, mas eu quero mostrar para vocês um resultado de um experimento que eu fiz no ano passado com um colega do doutorado, e nós, para isso, utilizamos camundongos, tá? Que são animais para experimentação, mas todos eles foram utilizados com a aprovação do Comitê de Ética, tá? Esses simpáticos animais, eles são muito bem tratados para todas as pesquisas que a gente faz na universidade, e as pesquisas só podem ser realizadas com a aprovação do Comitê de Ética, por pessoas capacitadas. Então, nós utilizamos camundongos. Como ele é pretinho, ele é chamado de como camundongo Black 6, tá? A pelagem dele é negra, os olhinhos dele são negros. E esses animais foram tratados com dexametasona durante 4 dias, tá? 4 dias, o grupo tratado com dexametasona durante 4 dias, e um outro grupo, que foi o grupo controle, ele foi apenas injetado com salina, que é um efeito placebo naquele animal. E depois de 4 dias, nós fomos avaliar o timo desses animais, tá? E olha só, a primeira coisa que nós notamos é que, perceba que os animais que foram tratados com dexametasona, o tamanho do timo desses animais reduziu pela metade quando comparado ao timo dos animais controle, ao timo dos animais que não receberam dexametasona. Ou seja, em 4 dias, o timo deles evoluiu. Depois de nós fotografarmos o timo, nós fomos pesar esse órgão. E aí, o peso do timo dos animais do grupo salina pesava perto de 3 gramas. E o peso do timo dos animais tratados com dexametasona caiu para 1 grama. Ou seja,
60% de redução, é mais da metade. O órgão reduziu pra caramba. E aí eu ia mostrar aqui 2 gráficos que mostravam também a quantidade de células que tinha nesse órgão, que também foi reduzido. Então, não só o timo deles era menorzinho, mas tinha menos linfócitos sendo gerados, tá? Então, perceba que se de um lado o GH melhora a função do timo, do outro lado, os corticoides, os medicamentos, eles podem diminuir o teu timo, tá? E são assim, é um efeito muito agudo. 4 dias, o teu timo já evolui pra caramba. Por isso que nós devemos orientar o consumo de medicamentos, claro, prescritos por médico, mas de uma maneira consciente, tá bom? Agora que eu já falei para vocês sobre essas variações no timo, eu vou partir para o último tópico dessa aula, falando um pouquinho sobre os linfócitos T, CD4, CD8 e Treg, tá? A gente já está no finalzinho, e eu posso ouvir vocês do outro lado dizendo, assim espero, né? Mas vamos lá, os slides finais, só para não dizer que eu não falei das flores, qual a função do linfócito T CD4? Primeiro, eles completam, ou seja, eles finalizam as respostas imunes iniciadas pela imunidade inata, tá? Lembra da imunidade inata, dos neutrófilos? O neutrófilo, ele é o leucócito mais abundante no teu sangue, tá? Cerca de 70% dos teus leucócitos são neutrófilos e eles são responsáveis pela fagocitose de bactérias, por exemplo. E aí eles ingerem, emitem esses pseudópodes e colocam aquela bactéria para dentro e livra você, tá? Esse vídeo aqui, ele mostra, é um videozinho com várias imagens sobrepostas, mostrando aqui, ó, hemácias do sangue, aqui ao redor, e aqui no meio é um neutrófilo. E essa partículazinha aqui pequena é uma bactéria que esse neutrófilo vai fagocitar. Esse vídeo é muito conhecido no YouTube, é só você colocar, neutrófilo perseguindo bactéria, neutrófilo, bactéria, sangue é o primeiro que vem, tá? Ele é muito fofinho. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Eu tenho aqui. Agora vai. Tá? Então aí no centro mostrando o neutrófilo. Ao lado são células, são hemácias, tá? Células do sangue, aí, células vermelhas do sangue. E ali uma simpática bactéria que está com os seus dias contados. Olha só a perseguição agora. Então perceba, a bactéria está tentando fugir e o neutrófilo está seguindo os rastros da bactéria. Claro, por meio de sinais químicos, tá? E aí, em determinado ponto, ele vai emitir os pseudópodes. Aí, emitiu o pseudópode e fagocitou a bactéria. E agora ele vai digerir essa bactéria e livrar o organismo da presença dessa bactéria, que mesmo que seja benéfica, não é para a bactéria estar ali, tá? Então, o que é que o linfócito TCD4 faz? Ele finaliza essa função, porque às vezes o neutrófilo ou o macrófago, eles ingerem as bactérias, mas não conseguem finalizar a digestão intracelular. A bactéria fica ali dentro. Deixa eu ativar aqui o laser. A bactéria fica ali dentro, aqui do vacúolo, e o macrófago ou o neutrófilo não conseguem eliminar essa bactéria. O que é que o linfócito TCD4 faz? Ele libera sinais para ativar esse macrófago para fazer a digestão dessa bactéria. Tá? E também os linfócitos TCD4, eles ativam linfócitos B a produzirem anticorpos. Então, muitas vezes, o linfócito B, aqui, ó, com o anticorpozinho ligado ao antígeno, aquele vírus, aquela bactéria, mas o linfócito B, ele precisa de um empurrãozinho do linfócito TCD4.
e aí o CD4 libera sinais para o linfócito B, e aí ele prolifera, né, ele se divide, e as células filhas secretam um monte de anticorpos, tá? Então, isso é função do linfócito T CD4. Linfócito T CD8, ele tem a importante função de matar células infectadas por vírus. Então, aqui, ó, a gente vê a imagem do linfócito T CD8, aqui uma célula infectada e tem um vírusinho aqui dentro, né? Porque o vírus ele é um parasita intracelular, ele está dentro e não fora. E aí o linfócito TCD8 reconhece que a célula ali está infectada e ele libera sinais para que essa célula entre em apoptose. Se a célula morre, o vírus morre e ele não pode se replicar. E aqui mais uma vez eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando como é essa ação, tá? Então, mostrando aí o vírus entrando na célula, e aqui dentro o vírus se desfaz, ele libera o DNA, RNA e sintetiza proteínas. Essa proteína do vírus, ela é mostrada por moléculas de MHC, e o linfócito TCD8, ele reconhece essa célula infectada e libera sinais para essa célula morrer, para ela entrar em apoptose. Então, depois desses sinais, o linfócito TCD8 deixa essa célula infectada e ele vai vasculhar outras partes do corpo, tá? Os imunologistas chamam isso de beijo da morte, porque no microscópio você vê perfeitamente o linfócito T, ele entra em contato com a célula infectada, fica um tempo e depois ele se afasta, ele dá um beijo e vai embora, tá? E essa célula morre. Depois do linfócito T reconhecer isso, a célula infectada pelo vírus morre, tá? Ela entra em apoptose. Além disso, o linfócito TCD8 ele também tem por função matar células cancerosas, tá? Então, se tem alguma célula tumoral no corpo, no pulmão, no músculo, no sangue, o linfócito TCD8 reconhece e aí libera sinais para aquelas células do tumor morrerem. Tanto o tumor inteiro quanto parte daquele tumor. Vai depender muito da ativação do linfócito TCD8, tá? E aqui mostrando uma massa de tumor, tá? E aí uma célula dendrítica vai lá para um linfonodo drenante, apresenta esses antígenos tumorais ao linfócito TCD8, e o linfócito TCD8 vai lá para aquele tumor, ele sofre divisões celulares, replica e libera beijos em todo mundo para aquela célula morrer, tá bom? É o beijo da morte. Então, o linfócito TCD8 tem a função citotóxica. Ele vai matar aquelas células cancerosas. E um assunto quente da imunologia nos últimos anos são os linfócitos Treg. Eles são linfócitos, células T reguladoras, linfócitos T reguladores, tá? Que são gerados pelo timo ou em alguns linfonodos. E o que é que eles fazem? Essas células Treg, elas inibem a resposta da célula T. Então, se tem uma inflamação crônica de muito tempo, a célula Treg libera sinais para que aquela inflamação reduza. Ou ela inibe a função de outras células, células B, células NK, macrófagos. Os linfócitos Treg, eles têm essa função de dar um stop, são um sinal vermelho do sistema imune. Então, não ter células Treg é um grande problema. Bom, e agora, para nós fecharmos, como todo bom professor, eu não poderia deixar de lhes perguntar, tá? Então, eu queria que vocês respondessem aí. Eu vou dar 2, 3 minutos para vocês lerem e marcarem aí qual a alternativa correta, tá? A primeira questão pergunta onde os linfócitos T e B são produzidos. E a segunda questão fala em relação aos linfócitos T, tá? Então, eu vou dar 2, 3 minutos para vocês. Essa é a hora que o professor descansa. É bom essa hora.
Licença, tá, Marvin? Toda. Pode falar, amiga. Márcio, se estiver online. Vanessa. Não é para ficarem tímidos, não. Quando a professora chama pelo nome, me dá a impressão que eles sempre perguntam e hoje estão calados. Às vezes eles ficam calados, às vezes participam. Hoje eu acho que são um pouquinho mais tímidos. Não, com certeza. 10 frio na barriga. Ó, 1 minuto já foi, viu? Restam 50 segundos. Zilda, cadê a minha... Oh, peraí, viu? Dez segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Fechou. Tá? O Wesley tá me ouvindo. Errou, viu? Vamos lá. Questões de revisão, tá? Eu falei muita coisa hoje, mas o que é que eu quero que vocês se lembrem, tá? Principalmente dos linfócitos T e se lembrem do timo, tá? Que é esse órgão tão importante e tão sensível. Na primeira questão, é perguntado o seguinte: os linfócitos T de timo, questão dada, e B são produzidos nos órgãos linfóides secundários? Não, tá? Quando eu falo de produção, eu não estou falando de órgão linfóide secundário. O órgão linfóide secundário, ele inicia a resposta imune, ele não produz, tá? Produz em alguns casos, né? Para não dizer que eu não falei, mas para a questão ele não produz. Pelos órgãos linfóides primários, tá correto. Mas eles são produzidos em locais diferentes. No timo e medula óssea, no timo e baço, no progenitor linfóide. Sempre eu gosto de colocar uma questão nada a ver, né? É aquela que você se sente, letra E não é com certeza. Aí alivia você. E a resposta é letra C, no timo, linfócito T de timo e medula óssea, tá? A medula óssea é um órgão linfóide primário. Ela produz linfócitos B, ela produz hemácia, plaqueta, neutrófilo, monócito, eosinófilo, tudo do sangue ela produz, tá bom? Então é timo e medula óssea. Agora, segunda questão diz o seguinte: em relação aos linfócitos T, é correto afirmar que, letra A, produzem anticorpos quando estimuladas pelo antígeno. Não. Linfócito T, ele não gera anticorpos. Não gera. Ele produz citocinas ou CD8, ele mata outras células, tá? Quem produz anticorpos são os linfócitos B, que são gerados na medula óssea. Eles geram os anticorpos que estão aí circulando no teu plasma. Letra B, são subdivididos em dois grupos, TCD4 e TCD8. E essa é verdadeira. E aí o Wesley me perguntou o seguinte: mas você falou que era TCD4, TCD8 e Treg. Existem até outros subtipos de linfócitos T. Mas para essa questão, está correta. Por que está correto? Porque as outras estão erradas. Libera hormônios? Não libera hormônios. Compõe a imunidade inata? Não. Compõe a imunidade adquirida. E todas estão erradas, essa é a alternativa que é nada com nada, tá? Então, a letra correta, a letra B, ou a mais correta, é a letra B, tá? Espero que tenha ficado claro. E aí, o penúltimo slide. Agora eu vou terminar mesmo, gente, calma. Bom,
Os pontos-chave de hoje, o que é que eu quero que você tenha, espero que vocês tenham aprendido? Que o timo é um órgão linfóide primário que produz linfócitos T. Os linfócitos T são divididos mais popularmente em CD4, responsável pela secreção de citocinas para ativar outras células. TCD8, linfócito citotóxico, que mata células cancerosas infectadas por vírus. A imunossenescência é um termo mais atual, mais recente, que fala da diminuição das ações do sistema imune na velhice, e é possível você melhorar a função do timo pelo tratamento hormonal. Bem, você vai ter que esperar, né? Porque tá imprimido, minha filha. Oxi. Tá? Márcio, Então, Tá imprimindo, é porque ela tá imprimindo um pouquinho. então esses são os pontos-chave da aula de Márcio, hoje, tá bom? desliga o microfone, por Eu favor. peço que vocês tirem um print dessa tela, porque se vocês tirarem um print dessa tela e memorizarem isso, entenderem isso, eu já vou me dar por satisfeito. Esses são os tópicos da imunidade celular que eu quis passar para vocês, tá? Esse universo de timo, linfócitos T, CD4, CD8, imunossenescência, isso é importante, tá bom? E eu fico aberto, se vocês quiserem comentar alguma coisa, e agradeço demais por essa oportunidade de eu me sentir vivo, porque fazem 2 meses, acho que faz 2 ou 3 meses que eu não dou aula, então eu estou me coçando em casa, querendo dar aula para alguém e não tinha. E obrigado, Micaela, por essa oportunidade, pelo convite, tá? E é isso. E fiquem aí com os linfócitos, os bonitinhos aí. Obrigado. Ô, professor, licença. Toda. O senhor pode disponibilizar esse slide? Posso sim. Posso sim. E obrigada pela aula. De nada. Entendeu tudo? Sim, claro. Que bom. Eu só vou tirar aquela parte dos camundongos e do tratamento com corticoide, porque é um resultado meu que eu ainda não publiquei um artigo e aí eu não posso estar divulgando. Mas todo o resto eu vou deixar bonitinho para vocês, tá? Tudo bem, professor. Obrigada. Nada. Marvin, eu quero agradecer muito pela sua aula, porque não é palestra, é aula, né? Você é uma das pessoas mais didáticas, assim, que eu conheço, que eu admiro muito. E realmente eu quero agradecer, eu tenho certeza que os meninos compreenderam, gostaram, com certeza você trouxe um apanhado, né, geral. Foi geralzão, né? Muito bom, sem dúvida eles gostaram. Não sei se estão tímidos para tirarem alguma dúvida. Minha gente, aproveitem, se vocês tiverem alguma dúvida. Nem 12 nem 13, só por favor. Se não tiverem, a gente encerra por aqui. Eu agradeço de coração, Marvin, a tua disponibilidade. Obrigado, Micaela. A docência, e isso é muito bem expresso em cada palavra sua. Cada explicação sua, a gente vê que você gosta disso. E é muito bom. Muito bom saber que existem profissionais assim, tá? Agradeço muito. Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra por aqui. E o Marvin, ele disponibilizou, né, os slides e depois eu passo para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês não têm dúvidas, estão muito tímidos, Marvin. Eu sei essa timidez. É? Tem uns que ativa o microfone, depois ativa de novo. Toma coragem. Desse jeito. Mas tá enfim, bom. nós agradecemos muito. Se tiverem dúvidas, vocês podem escrever também. Depois a Micaela me passa. Pronto. Vocês fazem a pergunta escrita e eu respondo. Pronto. Joia, então. Obrigada, Tá Marcos. Muito obrigado. Se cuidem. Verdade. Mantenham a quarentena quem pode, né? Exato. Tchau. Deus abençoe, gente. Boa noite. Tchau.